Eu acho que isso aqui é o tópico mais importante de hoje, o tópico mais falado e tal. Então, provavelmente na thumbnail vai ter o Elon Musk fazendo aquele gesto nazista. Será que o Elon Musk é nazista, pessoal? Sim, o Elon Musk é um nazista. Se vocês estão vendo o canal Teclas e vocês não sabiam disso, é porque vocês não estão vendo, né, não viram nenhum vídeo meu de 2024, porque toda vez que eu tinha a chance de dizer, né, que Elon Musk é um nazista desgraçado, eu falava disso, mas nós vamos chegar nisso depois. O que eu quero introduzir aqui para vocês é com essa anedota. Vocês já ouviram falar sobre o que a IBM estava fazendo durante a Segunda Guerra Mundial? Já ouviram falar? Vocês sabem me dizer, chat? Então, tem esse livro aqui, que eu linkei a Wikipedia deles, que é IBM e o Holocausto. E nesse livro, o autor, né, o Edwin Black, ele traz bastantes referências e explica de uma maneira bastante didática. Eu não li, tá? Mas eu já vi muitas pessoas falarem sobre ele, dei uma revisada na página da Wikipedia ali para falar. Não é importante eu ter lido pro meu ponto. É importante é que esses fatos aqui são corroborados e a IBM nunca, digamos assim, desmentiu isso. A IBM só disse aquela coisa assim, nada a ver, várias empresas faziam isso. O que a IBM estava fazendo durante o período da Segunda Guerra Mundial? Em resumo, operando por intermédio de subsidiárias na Alemanha e na Polônia, a empresa americana, né, com sede nos Estados Unidos, proveu tecnologia de olerites, aqueles cartões perfurados, né, que foram essenciais para o extermínio da população judaica durante o Holocausto. E isso não foi coisa pouca, tá? O mercado alemão para a IBM era o segundo maior da empresa estadunidense, atrás dos Estados Unidos, que é o país de onde ela era, mesmo durante o esforço de guerra. Ou seja, os Estados Unidos estavam no esforço de guerra, estavam usando questões da IBM para a organização, né, do esforço de guerra. Era uma empresa dos Estados Unidos e o segundo maior cliente da IBM foi a Alemanha nazista. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para essa foto aqui, que vocês devem estar Jeff Bezos de ver essa foto já. Vocês devem ter visto ela rolando muito por aí. Mas o que é essa foto, né? Vamos descrever para quem está só no áudio. Isso aqui são 4 dos CEOs das maiores empresas das Big Techs, né? Que são as maiores empresas dos Estados Unidos hoje. Temos aqui da esquerda para a direita Mark Zuckerberg, com uma cara meio de excluído, que é o que está mais no canto lá. Jeff Bezos, Sundar Pichai e Elon Musk, né? Respectivamente, Facebook, Amazon, Google e Tesla, Twitter, SpaceX também, né? Todas essas empresas do Elon Musk. Musk, a gente tem lembrado muito dele como sendo o maior exemplo do burguês que torna o fascismo, né? Que torna a ideologia da extrema-direita para defender seus interesses econômicos. Isso tem ficado bastante óbvio ultimamente. Ele virou o melhor amigo para sempre do Trump e inclusive ganhou um cargo no governo do Trump. E agora, e já faz, né, uns 2 anos, que ele pelo menos está falando mais explicitamente a retórica da extrema-direita. Aquela questão de vamos ter mais filhos, né? Não vamos deixar essas outras pessoas que não são tão inteligentes, que não trabalham tão duro quanto a gente, terem mais filhos que a gente. Ou tipo, aquela vez que o cara botou uma postagem dizendo que os judeus estão importando imigrantes, que esses imigrantes são anti-judeus, não sei o quê, e o Elon Musk, pode crer, os judeus estão importando os imigrantes, tá ligado? Daí ele disse assim, não, mas tudo bem, eu não sou antissemita, eu até fui lá para Israel visitar umas pessoas. Isso com certeza tira toda a sombra de dúvida de que Elon Musk seria uma pessoa antissemita, né? Mas, então, enfim, Elon Musk é esse grande exemplo de um bilionário que diz assim, a extrema-direita tá certa e vira o melhor amigo do presidente. Porém, essa foto, né, e a inauguração do Trump mostrou que agora, para as Big Techs e para esses burgueses aí, dessa nova burguesia, né, das novas comunicações que estão dominando as nossas atividades todas online, é hora de fechar negócios, né? E o pessoal fala, o Trump é muito bom de fechar negócios. Outras pessoas importantes que também estavam na inauguração foi o Shao Xiu, não sei como é que é a pronúncia, que é o CEO do TikTok. Joe Rogan, que vocês sabem é o cara do podcast, que é o diário oficial da extrema-direita. Dana White, que é ex-UFC e tá no board do Facebook. Nós falamos dele esses dias, né? Tem razão, o Elias meteu um treco aqui, ó. Acho curioso o Tim Cook ter ido na posse, mas depois desaparecido, como também os ataques do Mark Zuckerberg falando mal da Apple, que ela não é inovadora desde a morte do Jobs. Eu esqueci disso, o Tim Cook estava lá. Então, o Tim Cook da Apple também estava na inauguração. Só faltou o Sam Altman, né, que a gente está sempre falando aqui, CEO da OpenAI, mas não tem problema, porque tem essa outra notícia que eu vou deixar o link para vocês,
que, enfim, a notícia faz parecer que tá tendo uma briguinha entre o Elon Musk e o Trump, não sei o que e tal, mas o foco dessa notícia deveria ser o quê? Trump tá anunciando um programa para desenvolvimento de IA nos Estados Unidos de 500 bilhões de dólares, tá? Tá anunciando que eles vão diminuir as regulamentações desse campo para que eles avancem mais rápido na inteligência artificial, e daí nós temos aqui do lado dele, num fit terrível, não sei como é que uma pessoa fica tão estranha num fit de terno aqui, temos Sam Altman, CEO da SoftBank, que eu esqueci o nome do cara, e o Larry Ellison da Oracle, e eu não sabia que ele parecia tanto um Goblin. Aham! Eu não sabia que uma pessoa poderia parecer tanto um Goblin, porém ele parece um Goblin. Temos aqui eles do lado do Trump, recebendo, né, muito dinheiro para que eles investam nas suas empresas. Nós já comentamos aqui antes sobre a guinada à extrema-direita que o Musk fez e como ele e o Trump agora são best friends forever. E como o Zuck parece estar tentando seguir na mesma linha, né? O Zuck do Facebook, com as novas políticas de moderação do Facebook, as falas dele de que o Vale do Silício precisa de uma energia mais masculina, de que a agressividade masculina é necessária, de que acabou essa questão de cultura woke dentro do Facebook, porque na Califórnia tem muita gente woke, daí a gente vai botar as coisas pro Texas, né? Todas essas falas dele parece que é uma tentativa de aproximação, para ele dizer assim, não fica dando tanta atenção pro Elon Musk. Tem uma outra empresa aqui dos Estados Unidos que precisa da sua atenção, precisa do dinheiro do governo, precisa do apoio do governo pra gente penetrar mais mercados fora do país. E a presença do CEO do TikTok na inauguração e a suspensão do banimento pelo Trump, que é uma coisa também que a gente repercutiu bastante nos últimos dias, são pontos a gente notar aqui. Então, não sei se vocês sabem, mas o TikTok, ele saiu do ar no domingo, tá? E eu falei pra vocês que o Trump já tava, antes dele assumir, que foi na segunda, um dia depois, ele já tava ventilando que provavelmente ele ia trazer de volta o TikTok, ok? Sendo que foi ele que quis banir em primeiro lugar e tal, mas o Trump é um político esperto. A gente tem que conceder que ele é um cara esperto. E daí o TikTok, até onde eu entendo, o TikTok voltou no mesmo dia, algumas horas depois ou no outro dia, quando o Trump recém estava assumindo, então ele não mexeu em nada, tá? Não era uma coisa que tinha a ver com o Trump, era uma coisa do Departamento de Justiça, alguma coisa, órgão regulamentador lá dos Estados Unidos. Porém, quando o TikTok voltou, eles falaram aqui, né? Não, desculpa, nem quando o TikTok voltou. Isso foi no dia que ele foi banido mesmo, eu tava falando errado. Ele falou, uma lei que baniu o TikTok foi posta em vigor nos Estados Unidos e infelizmente você não pode usar o TikTok agora. Mas, por sorte, o presidente Trump indicou que ele vai trabalhar conosco numa solução para que o TikTok volte quando ele assumir. Por favor, né, fiquem à espera disso. Então, assim, que porras que o TikTok tava conversando com o Trump, sabe? Eles mandaram um zap pro Trump e o Trump disse, não, pode ter certeza, nós vamos desbloquear o TikTok quando eu assumir. Estranho isso, né? E o TikTok ainda falar pelo nome dele. Então, isso levantou, assim, várias red flags, né? Vários medos nas pessoas de que, ok, Trump agora conseguiu, digamos, se aproximar bastante do TikTok e ter isso aí, esse desbanimento da plataforma como uma espécie de negociação, né? Uma coisa que ele pode negociar para que o TikTok faça valer mais os interesses dos Estados Unidos. Lembrando que o TikTok não é uma empresa chinesa, ele é uma empresa de Singapura, é controlado pelo grupo da ByteDance que está na China e tal, mas tem uma diferenciação assim. E daí, vendo essas coisas, a pergunta que eu quero fazer para vocês, tá? Se você não é um bilionário, tá? Se você é um bilionário, parabéns por estar vendo a minha live. Por favor, manda o Pix tá ali fixado em cima do chat. Preciso ainda desenhar para vocês, para entender como é que se interliga o poder econômico e o poder do Estado no capitalismo, no país que é o grande bastião, o grande exemplo do que é o capitalismo no mundo. A ideia, tá? Que é uma coisa que a gente está sempre falando para vocês, de que o Estado media o conflito entre as classes, sendo que as duas classes é uma que tudo possui, que é a burguesia, e uma classe que possui apenas o seu trabalho, os trabalhadores, ela leva à conclusão de que, assim, a burguesia precisa dos trabalhadores. Os trabalhadores não precisam da burguesia, ok? Então, mediar o conflito entre esses dois pode até ser para que a burguesia não trate tão mal os trabalhadores, mas, no final, a mediação desse conflito é para que o quê? Para que a burguesia continue exatamente no lugar que ela está. E eu acho que é muito interessante a gente prestar atenção como, com esse novo governo do Trump, essa burguesia dos Estados Unidos, que são as maiores empresas de todas deles, disseram assim, ok, agora tá na hora da gente assumir mais de perto isso aqui. Porque assim,
Se a gente imaginasse que é uma luta entre a classe trabalhadora e a burguesia, e é assim que os marxistas veem a realidade, e o Estado ele é o juiz, a gente entende que na realidade ele é um juiz que gosta muito mais da burguesia. E ele não vai deixar os trabalhadores tirarem muita vantagem nessa luta. Ele vai, no máximo, permitir que as coisas fiquem bem balanceadas, tá? Só que o que parece que está acontecendo agora nos Estados Unidos é que a burguesia está dizendo, olha, nós vamos ser o juiz e nós vamos ser parte da luta, entendeu? Então nessa metáfora aqui estranha que eu tô tentando fazer, nessa analogia que eu tô tentando fazer, você estaria lutando ali contra a burguesia e o juiz tá te dando pescotapa de tempos em tempos porque o juiz é o Elon Musk, sabe? Ao mesmo tempo, tá, que o Trump aponta para um inimigo interno, e isso é o que se falava muito do Trump desde o início, que é os imigrantes, que é as pessoas LGBT, que é as pessoas trans, né, que é isso que o Partido Republicano aponta para que a base dele tenha medo, a base dele entenda que essas pessoas estão deixando em perigo o seu estilo de vida. Ele parece também se voltar com essas declarações dele sobre a Groenlândia, sobre o Canadá, sobre o México e, eventualmente, sobre o resto da América Latina, para uma espécie de colonialismo do resto da América, naquele projeto que os Estados Unidos sempre foi, que é o de que isso tudo aqui é nosso, isso tudo aqui é nosso para gerenciar, esses outros países eles só estão, sei lá, tipo, ocupando esses territórios que nós mandamos, sabe? Tipo, Canadá, sabe, México, isso aqui na realidade é só partes dos Estados Unidos que nós ainda não anexamos. Só que, tipo, esse esquema, que nem eu tava dizendo, eles sempre foram isso. E daí, essa parte específica, eu queria falar para os estadunidenses, se é que tem algum estadunidense vendo aqui, o bilionário estadunidense que vem à live do Teclas, né? Mas talvez se você mora nos Estados Unidos, ou talvez se você simpatiza com a maneira como a política deles é colocada lá, o fascismo, que é o que eu digo para vocês, está se configurando no governo dos Estados Unidos lá, agora com cada vez mais força, é só a lógica do capitalismo, a lógica do capitalismo que é aplicada nas colônias, que é aplicada nos países que são espoliados pelos países desenvolvidos no capitalismo, reproduzida agora na metrópole. O que eu quero dizer para vocês? Quando Hitler pegou e disse assim, o nosso espaço vital, que é um termo que o Trump usou, né, é na Rússia. E aqueles povos inferiores lá, a gente precisa dominar eles, escravizar eles, matar eles e ocupar aquele território para o desenvolvimento do império da Alemanha. Quando ele diz isso, na realidade ele só está dizendo a mesma coisa que a Inglaterra, a França, a Bélgica, todos esses outros países disseram sobre a África, disseram sobre a Ásia, só que lá, aqueles povos que eles estavam vendo não eram considerados humanos, não eram considerados povos que deveriam ser levados em conta com relação ao conceito de humanidade e o conceito, né, de quem era civilizado. Porém, o fascismo ele pega essa lógica que estava sendo feita nas colônias e coloca ele para tua casa. Ele coloca ele do teu lado. E daí, o que ele está sempre buscando fazer é agora achar esses grupos que vão ser desumanizados. E é muito fácil de enxergar isso na retórica do Trump contra os imigrantes, mas também contra as pessoas LGBT, contra pessoas trans, né? Principalmente o pânico contra pessoas trans é muito grande nos Estados Unidos. Essa ideologia é a ideologia que está começando a ser reproduzida pelo Elon Musk há mais tempo, mas pelo Mark Zuckerberg, e vocês podem ter certeza por todos esses outros bilionários aí que estão querendo se aproximar do governo do Trump. Por que eles acreditam nisso? Porque eles acham que os povos são inferiores? Pode ser só porque eles querem ganhar mais dinheiro. Pode ser só por causa dos interesses econômicos deles. Mas uma pessoa que coloca a humanidade dos outros, que coloca a exploração dos outros povos, né, abaixo do que o seu lucro econômico, é um verme. É uma pessoa horrível e não é uma pessoa que merece a nossa empatia, entendeu? Então não confundam o que eu tô dizendo pra vocês, que assim, esses bilionários eles podem até não ser fascistas, eles só estão agindo como fascistas para o seu bem econômico. Não, safoda todos eles, entende, pessoal? E daí o que eu queria dizer é que isso significa que, a partir de agora, fica cada vez mais claro que as Big Techs vão ajudar e vão lucrar no processo, que nem a IBM fez na Segunda Guerra Mundial, o governo Trump a realizar os seus objetivos. E quais são os objetivos que ele tem falado em alto e bom tom? A deportação em massa de imigrantes dos Estados Unidos, a desumanização das pessoas LGBTQIAP+, agora falei a sigla inteira,
por meio de algumas medidas, que nem eu trouxe a notícia aqui embaixo para vocês lerem depois, que é de retirar todo tipo de referência a mudança de gênero nos documentos, mudança de nome social nos documentos. Essas coisas ainda estão na lei, elas ainda têm os processos, mas eles começaram a fazer uma limpa de tudo isso nos sites deles, já meio como um aviso de que eles vão fazer isso ficar basicamente impossível. Só um exemplo, né, de como essa desumanização vai funcionar. Combate aos direitos reprodutivos das mulheres, então, né, proibição do aborto, cada vez mais restrição de liberdade sexual das mulheres, tanto culturalmente quanto por questão de leis. E o imperialismo, né, que quando o Lenin descreveu lá no início do século o que é isso, é a junção do capital financeiro, naquela época, basicamente, né, os banqueiros que podiam investir esse tipo de coisa, junto com a exploração dos povos de fora, para que houvesse uma expansão dos mercados do capitalismo, para que houvesse uma maior captação de recursos, para que acontecesse toda essa dinâmica colonialista. Agora eles estavam usando o financiamento desses grandes industriais, dos bancos que estavam desenvolvendo esse capital nos países mais desenvolvidos, entre aspas, para fazer isso. Então esse novo imperialismo, que se vocês quiserem dar um nome novo, enfim, alguma coisa, trabalhando junto com a promoção da hegemonia cultural estadunidense. O que isso quer dizer? As ideias dos Estados Unidos do que é certo, do que é errado, elas precisam ser as ideias dominantes nos outros países para que essa dominação, de fato, seja mais correta. Então, eu botei liberdade de expressão, né? Porque toda vez que uma pessoa vem aqui no meu canal dizer que os esquerdistas defendem uma censura, estavam muito felizes quando o Xandão estava censurando o Twitter. Sim, estou muito feliz quando o Xandão disse que o Twitter não podia operar na porra do Brasil, porque isso é uma empresa dos Estados Unidos que está comprometendo a soberania nacional do nosso país, tá? E tá cheio de nazista, e isso não faz bem nenhum pro nosso país. Que a gente tem que entender, como eu sempre falo, qual é o caráter da censura. Toda a sociedade vai conviver com algum nível de censura. Quem está sendo censurado, por quem e por quê. Não gosto do Xandão, não acho que o Xandão é uma pessoa que é comunista, que tem os mesmos vieses que eu, que tem as análises iguais à minha. Porém, naquele caso, eu achava, é certo censurar o Twitter. Eu acho que vocês têm que tentar entender que o nosso argumento aqui não é eu quero censurar todo mundo que eu não gosto. Na realidade, a análise é muito maior, né? Só por coincidência, eu não vou reclamar se o Twitter for bloqueado no Brasil. É isso que eu quero mesmo. E nós vamos, inclusive, falar sobre redes brasileiras hoje mais tarde. Ok, e daí eu trouxe algumas notícias que eu embasei essas coisas que eu falei nessas notícias, mas recomendo vocês lerem. Então, da 404 Media, que é um site que eu estou sempre recomendando, eles têm feito muitas reportagens muito boas sobre redes sociais ultimamente. A matéria se chama A Meta está criando, né, a narrativa ou ajudando a criar a narrativa que vai permitir o Trump deportar os imigrantes. Então eles estão falando como essas mudanças na Meta, que estão permitindo uma maior desumanização dos imigrantes, estão criando o cenário que nem eles criaram antes, um cenário parecido no genocídio do povo Rohingya. Tá? Procurem isso depois, devia ter trazido a notícia, de que esse discurso de ódio contra imigrantes vai permitir que o governo crie essa política de deportação em massa das pessoas, tá? Então, a gente tem que levar em conta que eles precisam desse apoio social, eles precisam que as pessoas tenham esse medo, que as pessoas queiram que esses imigrantes sejam deportados, e é preciso haver essa desumanização em vários níveis, e o nível ideológico, o nível do discurso, é o que o Facebook está abrindo esse flanco para eles atuarem agora. Trouxe aqui, se vocês quiserem ver como é que foi o discurso do Trump, eu achei, tá bem resumidinho em pontos aqui no G1, tá? Então, enfim. O artigo também da 404 Media que fala sobre todos os sites do governo dos Estados Unidos que censuraram as questões de gênero. Por fim, é óbvio que o Elon Musk é um nazista, gurizada. Eu passei o ano passado inteiro eu dizendo isso, mas se vocês quiserem um vídeo excelente de 1h30 que se chama Elon Musk's Hitler Problem, né? O problema com Hitler que o Elon Musk tem. Veja esse vídeo. O que é engraçado, tá? A thumbnail foi atualizada 2 dias atrás, quando o Elon Musk resolveu mostrar essas garrinhas e dizer assim, ai não, gente, eu estava jogando meu coração, é que eu sou autista, muito difícil, do nada o cara já tá fazendo Sig Heil, não sei o quê. Ele usou a thumbnail diferente 2 dias atrás, mas esse vídeo tem mais de 1 ano, tá? Então vocês vão ver evidências bastante documentadas de que o Elon Musk é um racista, é um supremacista branco, e mesmo que, sabe, assim, no fundo da alma dele, talvez ele não seja nazista, no fundo da alma dele, talvez ele não acredite nessas coisas, mas que nem eu disse, se a pessoa coloca a exterminação de um outro povo, se a pessoa coloca essas ideias eugenistas para dentro da gaveta para ganhar dinheiro baseado nisso, a pessoa também é um verme, e o Elon Musk é um verme.